Fala aí, pessoal, tudo certo? Dando continuidade aí, né? Agora nós estamos já no capítulo 3, finalmente terminamos aquele capítulo gigantesco 2, né, de geomorfologia, né? Vamos dar continuidade à parte de geomorfologia, só que agora falando do solo, né? A gente está falando da parte interna, basicamente, né, de força endógena, tudo isso. Aí no final a gente acabou falando de força exógena, tá? E quando eu falei de força exógena, né, eu falei de estrutura geológica, né, no final do capítulo, tudo, mas pouco antes eu falei de força exógena. As forças exógenas, elas atuam na formação do solo também. Elas vão contribuir para a formação desse solo, tá? Então, na realidade, é tudo uma continuação, né? Não vamos mudar muito o tema, não vamos mudar muito o assunto, tá? Nós vamos ver agora basicamente a parte externa, né, do solo, beleza? Um assunto que eu deixei como exercícios esses daqui, tá? Depois eu vou querer que vocês, vou até depois dar uma olhada aqui no material, mas eu vou querer que vocês anotem esses, vão fazendo ao longo, né, do capítulo e vou separar alguns aí para vocês me entregarem, né, naquela mesma dinâmica que a gente tem feito, beleza? Bom, letra A pode colocar aí, ó, horizontes de formação do solo, tá? Para poder fazer essa parte, pessoal, eu vou querer que vocês façam no caderno um retângulo na vertical, do jeito que está aqui. Vocês vão dividir em 1, 2, 3, 4. Essas 4, mais ou menos do mesmo tamanho, tá? E as duas últimas, ó, a 5 e a 6, tá vendo? Ó, a quinta camada menor do que essas 4 aqui que vocês fizeram. E a sexta camada bem fininha, tá? Põe no canto do caderno isso, beleza? Façam esse retângulo no canto do caderno. E na frente, nós vamos vendo essas letras e eu vou falando, não exatamente o que está aqui na frente, mas eu vou falando para vocês como que nós temos, né, a composição de cada uma delas. Beleza? Bom, primeiramente, pessoal, a gente tem que entender, tá, que o solo ele começa a ser formado de baixo para cima. Então, essa camada aqui de baixo, pessoal, ela é a camada que estava na superfície, né, há milhões de anos, e aí processos, né, de intemperismo, depois sedimentação também, vão desgastando essa camada aqui até dar origem a todas essas, beleza? Então começou aqui, terminou aqui na letra O, tá? Então a camada lá embaixo, pessoal, só um detalhe, a formação do solo, o processo de formação é chamado de pedogênese, tá? Pedogênese significa processo de formação do solo, dos solos. Tranquilo? Bom, então vamos lá, pessoal. Ó, primeira camada, pode colocar aí, né? Que seria o horizonte, tá? Horizonte R. Pode pôr aí, ó. Horizonte da rocha consolidada ou da rocha matriz, certo? Horizonte da rocha consolidada ou da rocha matriz. Isso é o primeiro horizonte que a gente vai ver, beleza? Que brincadeira, apareceu um negócio de atualização agora. Pronto. Então seria esse o primeiro. Segundo, pode colocar a letra C. Tá vendo que essa rocha aqui, ela começou a ser quebrada? Isso aí na hora que vocês forem fazer os exercícios, eu acho o esquema, eu acho interessante vocês colocarem dessa maneira, tá? Esse horizonte C, pode colocar assim, ó, início da desagregação da rocha matriz. Início da desagregação da rocha matriz, certo? Início da desagregação da rocha matriz. Horizonte B, dá uma olhada na coloração dele, tá? Eu acho que isso também é interessante, eu já ia até falar para vocês, certo? Eu quero que vocês coloquem, na hora que for fazer o esquema, essa coloração meio avermelhada, tá? O que significa essa coloração meio avermelhada? Então pode colocar aí no horizonte B. Horizonte com a presença de elementos ferruginosos. Horizonte com a presença de elementos ferruginosos. Beleza? Horizonte E. Nós vamos ter a ação da água no horizonte B. A água, né, ela tem um forte poder de intemperismo, a gente já viu isso, intemperismo químico, tá? Essa água vai dissolver esses elementos ferruginosos
e vai começar a ficar essa coloração meio bege, tá? Então no horizonte E pode colocar assim, ó, horizonte com ação da lixiviação e da desagregação dos elementos ferruginosos, certo? Nós vamos ver o que é lixiviação um pouco mais para frente, tá? Vai demorar um pouco, vai ser na semana que vem só, quando eu for falar, né, a definição de lixiviação, tá? Vai demorar um pouquinho, então. Então só coloca aí lixiviação, vou falar disso agora. E os dois últimos, ó, horizonte A, tá vendo que ele está mais marrom? Significa dizer que nós temos o início do acúmulo de matéria orgânica. Pode colocar aí, início do acúmulo de matéria orgânica. E por fim, o horizonte O, que é o mais fininho, pode colocar horizonte com predomínio de matéria orgânica. Reparem, pessoal, que eu falei de minerais, tá? E no caso aqui, né, nós somos do ferro, beleza? Eu estou falando da ação da água, obviamente que tem ação do ar, e eu estou falando de matéria orgânica. Então, ó, ar, tá? Água, minerais e matéria orgânica basicamente são os elementos que compõem o solo. Beleza? Pode colocar isso. Os elementos que compõem o solo, ar, água, a matéria orgânica e os minerais. Fechou? Beleza? Então eu quero esse esqueminha no caderno, tá? Eu vou até depois discriminar isso. Eu vou querer esse esquema no caderno. Beleza? Bom, vamos entender agora de onde vem esse material, tá? Então, ó, isso aqui é uma representação como se fosse uma área mais alta, uma área de declive e uma área mais baixa, tá? Então, olha só, transporte de material no declive. É só copiar isso, tá? Eu vou explicar para vocês, ó. Quando a gente tem um solo que a gente chama de eluvial, significa dizer que ele é autóctone, quer dizer, ele é dessa própria área. Então, nós temos esse solo sendo formado, ó, pela própria desagregação da rocha nessa região. É só elemento dessa região. Então, é eluvial. Bom, concorda que vai ter desgaste aqui na área mais alta, vai ter água de enxurrada que vai levar esse material para baixo, tá? Nessa área de declive, a gente tem o chamado solo coluvial. Então ele está no declive. Significa dizer que tem fragmentos que veio da área mais alta e dessa própria área. Tá? Então é daqui e daqui. E quando nós temos na área mais baixa, aluvial. Aluvial significa dizer que vem elementos de todas as demais regiões, tanto da área alta quanto da área de declive. Então eles são chamados de alóctones, ou seja, formados por materiais de diversas regiões, e não autóctones, dentro da própria região, tá? Só para vocês entenderem o negócio. Nós temos um ouro, né, que foi o mais esgotado aqui no Brasil durante a mineração, chamado ouro de aluvião, tá? Que era o ouro que ficava ali nas margens dos rios. Então ele era transportado e ele era fácil de retirar. Então ele era o chamado ouro da superfície. O ouro mais profundo, né, que é o que você tem que fazer uma mineração, literalmente, para poder encontrar, era mais difícil. Naquela época não tinha maquinário, na época da mineração, então era mais complicado. Tá? Então por isso que a gente chamava de ouro de aluvião, que era o ouro da superfície. Então, ó, aluvial é aquele que é transportado, que fica na superfície. Beleza? Tá? Não precisa fazer esse esquema no caderno, não, mas eu quero que coloquem esses dados. Fechou? Bom, tudo isso é a ação do intemperismo. Tá? Para a gente poder falar da ação do intemperismo, a gente tem que entender três variações. A questão da evaporação, a ação da temperatura e a ação da precipitação. Lembra que a gente falou, precipitação seria intemperismo químico, tá? Temperatura seria intemperismo físico, evaporação seria uma mescla dos dois, vamos dizer assim. Reparem que em áreas de floresta tropical, o solo é mais desgastado, olha só, ele é mais profundo. Então dá para falar que nas áreas de floresta tropical a gente tem esses horizontes todos formados, é o solo fundo. Em áreas de deserto, olha como que o solo não é tão desgastado. Por quê? Porque chove pouco, ó. E a temperatura é alta, a temperatura ela até desgasta, né? Ela está se elevando. Só que ó, chove pouco, então a ação do intemperismo é menor. E na área de podzolização, que seria ali um subtropical, um temperado, dá para ver que a gente tem um desgaste maior de solo. Seria mais ou menos o solo até aqui, ó, tá? Seria mais ou menos isso. Beleza? Então, olha só, o intemperismo ele interfere direto na profundidade do solo.
Em área de floresta tropical, a profundidade é maior. Em área de deserto, a profundidade é bem menor. A gente fala que o solo é raso. Não se preocupem com esses termos. A halitização seria quando a gente fala que tem elementos de alumínio, tá? Monocialitização, um elemento de alumínio e um de silício. Bicialitização, seriam 2 elementos de silício e um de alumínio. Não se preocupem com isso, tá? Isso é geologia pura, é muito detalhe. Eu não vou cobrar isso, os vestibulares também não irão cobrar. O que os vestibulares vão cobrar de vocês é isso, é a ação da água e o quanto isso interfere na profundidade do solo, tá? Então, façam um esquema direito aí no caderno, que em áreas onde chove mais, a profundidade do solo é maior. Em áreas desérticas, a profundidade do solo é menor. Quero que coloquem isso, por favor, tá? Basicamente é isso, certo? Isso, nós temos exemplos de alguns solos. O Chernozion, que ocorre na região entre a Ucrânia e a Rússia, é esse solo acinzentado. Como que é formado o solo de Chernozion? Nessas áreas neva, tá? Tem um longo período de neve. E tem um tipo de matéria orgânica específico, que é da região. Então, a reação dessa matéria orgânica com a neve dá esse aspecto acinzentado. É o solo mais fértil do planeta, o Chernozion. Com certeza é isso aqui. É um solo profundo, apesar de não ser uma área, tá, tropical. Seria mais ou menos isso aqui, mas é um solo profundo, tá? Ele é bem formado, beleza? E o Loess na China, tá? Então, Chernozion entre Ucrânia e Rússia, Loess na China. Tá vendo que ele é meio amarelado? Tá? Ele é resultado da decomposição do calcário. E aí a decomposição do calcário dá esse aspecto amarelado para o solo de Loess lá na China. Inclusive tem um rio chamado Rio Amarelo, ou Rio Huanghe. Esse rio amarelo, na realidade não é amarelo, é porque o sedimento depositado no fundo dele, tá, é amarelado, que é desse Loess, que é do calcário. E nessas regiões a gente tem também um solo de altíssima fertilidade. Fechou? Parei por aqui, senão ela vai ficar grande, né? Erosão a gente fala na próxima aula. Beleza, pessoal? É nóis!